Fala pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Steve Ora, sou professor do Colégio Costa e Silva e também sou doutorando em Bioquímica e Biologia Molecular. E o meu tema de doutorado é sobre Covid. Nessa aula de hoje, a gente vai elucidar as principais questões e entender principalmente um pouco da doença e do vírus. Bom, a maioria das perguntas que se fala de hoje relacionado à Covid é justamente a palavra pandemia. Mas, Steve, o que é pandemia? Bom, na biologia tem dois conceitos que se misturam bastante. O que é uma endemia, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Uma endemia é uma doença comum daquele lugar durante o ano. Exemplo, vamos dizer que naquela região tem, em janeiro, 10 casos de malária, fevereiro, 10 casos de malária, março, 11, abril, 9, ou seja, o número de casos mensal se mantém, né? A gente vê esse gráfico aqui, que é justamente o número de casos por tempo. Perceba aqui que na endemia se mantém praticamente constante. E o que é uma epidemia? É uma doença que tem um surto. Vamos de um exemplo, vamos dizer que a dengue em dezembro tem 30 casos. Em janeiro tem 90. Percebam que é um número expressivo de casos no outro mês. Então a gente chama isso de epidemia. Toda epidemia vem de um surto, né? Ou seja, tinha um número X de casos durante o mês, tal mês teve o dobro, o triplo de casos. E por último, a pandemia. A pandemia é uma doença global. Ela está presente em todos os continentes. Então, esse é o conceito de uma endemia, uma epidemia e de uma pandemia. A Covid-19, por estar presente em todos os continentes e praticamente todos os países, ela é considerada uma pandemia. E muita confusão em relação à nomenclatura, né? O que é SARS-CoV-2, o que é Covid-19, o que é corona. Bom, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2. Por que coronavírus 2? Porque já teve no coronavírus 1, coronavírus inicial. Então, Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2. Covid-19 significa o CO de corona, o V de vírus e o D de doença, a doença do coronavírus. Essa seria a tradução que explica a sigla. E esse 19 aqui vem do ano que apareceu os primeiros casos, que foram no final de 2019. Corona, essa palavra corona significa o quê? Bom, essa corona vem do espanhol, que significa coroa. Por quê? Porque o vírus tem um aspecto de coroa, né? Tem umas proteínas assim que vão simular uma forma de coroa. Então, por isso, a corona. Então, muita nomenclatura nova. Então, possivelmente é necessário a gente estar de olho nessas novas nomenclaturas, tá? Por que o coronavírus é um vírus tão perigoso, né? O vírus do momento se fala tanto em coronavírus. Bom, para falar por que ele é tão importante, porque ele é tão perigoso, a gente vai primeiro falar um pouco da sua estrutura, né? Quando a gente fala do material genético do SARS-CoV-2, a gente vai ver que é um material genético de RNA, tá? Uma das proteínas mais importantes presentes nele é a proteína spike, ou por português, proteína espícula. São essas proteínas aqui em azul que vão dar esse aspecto de coroa, e por isso o nome corona. É um vírus envelopado, ou seja, ele tem um envelope fosfolipoproteico. Bom, como é que ele entra na célula, né? Como é que ele infecta a nossa célula, tá? O vírus, ele se infecta justamente a um receptor chamado de ACE2 ou simplesmente ECA2, tá? Então, essa ligação aqui da proteína spike com a proteína ECA2, com esse receptor, é que faz justamente a entrada do vírus na célula. A gente sabe que o ECA2 está muito presente em células respiratórias, né, que estão no trato respiratório. Então, por isso que o SARS-CoV-2 consegue entrar e ter uma ataxia, uma afinidade melhor
com essas células. Mas a ECA2 está presente em todas as células praticamente do nosso corpo. Inclusive, por exemplo, em células que estão presentes no sistema reprodutor. Você vai ver alguns artigos publicados que vão dizer que SARS-CoV-2 pode gerar a esterilidade em alguns indivíduos, né? Então, perceba que ele é um vírus que pode atuar em diversos órgãos, mas ele tem sua maior afinidade às células do sistema do trato respiratório. Bom, e por que teve toda essa comoção mundial sobre coronavírus, né? Vocês têm que entender que o coronavírus é um vírus, o coronavírus 2, o SARS-CoV-2 é um vírus novo, né? Então ninguém tinha imunidade, ninguém tinha anticorpo, ninguém tinha um sistema imunológico ativado. Então, quando ele quando ele infecta a maioria das pessoas, as pessoas não têm um sistema imunológico pronto para combater, não tem anticorpos. Então, o vírus acaba contaminando de uma forma muito fácil, interagindo muito fácil com o organismo, né? Então, por isso foi o grande problema do SARS-CoV-2, porque ninguém estava preparado imunologicamente, não se tinha tratamentos, não se tinham vacinas naquela época, né? Então, por isso teve toda essa comoção mundial, lockdown, quarentena, justamente para tentar frear o avanço do vírus. Professor, é verdade que é um vírus feito em laboratório chinês? Não, tá? Não existe nenhum artigo científico, eu falo aqui sem nenhum viés político, apenas viés científico. Não existe nenhum artigo científico que fale e comprove em uma revista séria que comprove que o SARS-CoV-2 foi criado em laboratório, tá? Quais são as principais formas, né, que se acreditam que tenha surgido o SARS-CoV-2? Tá? SARS-CoV-2, o coronavírus, é um vírus presente em morcegos, tá? A gente acredita que o SARS-CoV-2 ele teve um mamífero intermediário, onde esse vírus sofreu algumas mutações e depois conseguiu contaminar o homem, tá? Isso já aconteceu com outros vírus, tá? Por exemplo, os MERS-CoV, que é um vírus parente do SARS-CoV, né? Veio do morcego, teve aqui algumas mutações em camelos e dromedários e infectou o homem. Então, isso já aconteceu na literatura, inclusive com parentes do SARS-CoV-2, tá? Então, se questão de ter criado em laboratório, não, porque já existiu parentes que aconteceram esse mesmo fenômeno, tá? Então, isso já é demonstrado cientificamente, já se tinha artigos científicos que se falava dessa possibilidade de um vírus, né, utilizar um hospedeiro intermediário e a partir de mutações nesse hospedeiro intermediário conseguir infectar o homem. Então, isso é presente na história da biologia, não é hoje, não é de hoje, já vem de muito tempo, vírus passando por hospedeiros intermediários, sofrendo mutações e assim conseguir contaminar o homem. Então, não caia nessa conversa que é um vírus feito em laboratório, tá? A biologia é assim mesmo, principalmente os vírus, eles se adaptam às novas realidades, às mutações. Então, pergunta-se, qual é o grande perigo do SARS-CoV-2? A gente traz uma tabela aqui que a gente mostra alguns vírus, algumas doenças causadas por vírus e a letalidade, ou seja, quantas pessoas morrem por essa doença. Esse gráfico aqui foi antes das novas cepas, tá? Então, se você olhar aqui, por exemplo, o MERS, que é parente do SARS-CoV-2, e o SARS-CoV, que é o primeiro antes do SARS-CoV-2, né? Eles têm uma taxa de letalidade muito maior do que a COVID-19, né? O SARS-CoV-1, por exemplo, aqui vai ter uma letalidade de 15% dos casos, pessoas morreram. O MERS, muito mais letal, de 20% a 40%. Já a COVID-19, de 0,66%. Esse dado aí é um dado antes das novas cepas. Então, percebam que não é um vírus letal. Não é um vírus tão letal comparado a outros vírus. A ebola, por exemplo, 50% de letalidade. Ou seja, 50% das pessoas que pegaram falecem, morrem. Então, o SARS-CoV-2 não é tão letal. O COVID não é uma doença tão letal. Mas qual é o problema? O SARS-CoV-2, a COVID-19, ela é extremamente
transmissível. Então, ela consegue causar infecção em muitas pessoas em pouco tempo. A gente vai ver aqui a comparação do MERS e do SARS-CoV-1 com a COVID-19. O MERS demorou 903 dias, né, para infectar 1.000 pessoas. SARS-CoV-1, 130 dias para infectar 1.000 pessoas. Já a COVID-19, em 48 dias, infectou 1.000 pessoas. Então, perceba que, comparado às outras infecções dos seus parentes, ela é muito mais transmissível, é uma doença muito mais infecciosa nesse quesito de transmissão. Então, a COVID-19, o grande problema dela é justamente ela sucumbir o sistema de saúde da região. A gente vai ver as UTIs lotadas, 80%, 90%, ou até colapsar mesmo as UTIs, o Sistema Único de Saúde. E quando colapsa, as outras pessoas que sofrem outros problemas, ou que também estão com SARS-CoV-2, não conseguem atendimento e acabam morrendo. Outra questão também, como ela infecta muitas pessoas, os insumos de saúde, como oxigênio e remédios, né, também são colapsados. Então, o problema dessa doença não é em si a letalidade. O problema dessa doença é que ela é muito transmissível. É transmissível com muita facilidade. Então, a gente tem que ter cuidado com a doença justamente nesse sentido. Por isso é necessário a utilização de máscara. Por isso é necessário o distanciamento social. Por isso que é necessário evitar abraçar, pegar nas pessoas, interagir com as pessoas fisicamente nesse momento. Porque as coisas estão se normalizando. E ela é muito fácil de ser transmissível. Né? Como ela age? Como é que o vírus age? Ele penetra pela mucosa, principalmente da boca, do nariz e dos olhos. E como eu já disse, ela tem uma afinidade maior com células do nosso trato respiratório, pulmão aí. Ela justamente vai ocasionar é, doenças nessas regiões. E como é que acontece a transmissão? Através de gotículas, né? Quando a gente solta ao tossir, ao espirrar e até ao respirar. Então, o vírus fica solto no ar e as pessoas, através da respiração, conseguem contrair esses vírus, né? Outra coisa importante, os vírus conseguem, do SARS-CoV-2, ficar um tempo considerável sobre objetos, né? Celulares, mesas, maçanetas, teclados de computador. Então, tem que ter uma higienização da pessoa, né? Sempre álcool gel, não só na mão, mas também no celular, nos locais por onde passa, principalmente se esses locais tiverem grande fluxo de pessoas, como um restaurante, um shopping. Então, muito cuidado o que você toca. Professor, eu nunca tive Covid porque eu não senti sintoma. Eu digo uma coisa para você importante. De 100% das pessoas que pegam Covid, 80% vão apresentar sintomas muito leves ou vão ser assintomáticas. Ou seja, 20% apenas são pessoas que vão precisar de um suporte de saúde mais crítico. Então, a maioria das pessoas se cura por Covid. Por isso, a necessidade de o distanciamento, das normas de máscaras, né? Porque é uma doença que às vezes você acha que você está ok, está sem febre, sem tossir, mas você está com Covid, está transmitindo o vírus. Então, você já pode ter tido Covid, só que você provavelmente tenha sido assintomático. Você não manifestou porque seu sistema imunológico combateu, e isso é o comum. É o comum não, é o mais fácil de ocorrer. Como eu disse, 80% das pessoas que pegam Covid, elas vão ter sintomas muito brandos, muito leves, ou vão ser assintomáticas, esse é o fato. E 20% das pessoas que pegam Covid é que vão precisar de questões de saúde mais abrangentes, mais críticas. Então, por isso é necessário o distanciamento, seguir, utilizar as normas de máscara, porque você pode ser assintomático e estar com Covid. A prevenção é sempre
A higienização das mãos, né, dos locais, celular que a gente pega muito, pega na maçaneta, pega no celular, vai na rua, pega no celular. Então, higienização com álcool gel, com água e sabão, sempre, tá? E nunca esquecer da utilização da máscara. A máscara, junto com a vacina, hoje, são os meios de segurança que a gente tem mais eficazes. Então, sempre há necessidade da utilização da máscara. Tá? E uma máscara bem colocada protege nariz e boca, né? Deixar o nariz exposto, você está propenso a ser contaminado. Deixar a boca exposta, você está propenso a ser contaminado. Mas eu posso utilizar qualquer máscara. O correto seria a gente utilizar a máscara só N95, porque, segundo esse estudo do Instituto de Física da USP, é a que oferece maior eficiência, né? A COVID-19. Ela possui até 98% de eficiência. Essas máscaras de algodão que a maioria das pessoas utilizam apenas dá uma eficiência de 40%. Professor, eu não tenho como comprar um N95, uma máscara mais cara. Utiliza de algodão, então, pelo menos. Ou então utilize duas, né? Porque para tentar melhorar a eficiência, né? É melhor utilizar uma eficiência de 40% do que não utilizar nada e ser contaminado. Então, de qualquer jeito, menos utilizando a máscara, menos eficiente. Se proteja. Proteja sua família, seus entes, seus amigos. Vamos frear essa doença. Bom, quais são os principais sintomas, né? É febre, é fadiga persistente, tosse seca e dificuldade para respirar, né? Principalmente dificuldade de respirar. Se você está apresentando esse sintoma, procure o mais rápido a unidade médica de saúde, tá? Então, os sintomas geralmente se assemelham a uma gripe comum, mas você pode ter sintomas mais severos, como dificuldade para respirar. Outros sintomas também que podem aparecer, né? Dores no corpo, coriza, diarreia, também pode aparecer como um dos sintomas da COVID-19, tá? Bom, afinal, como é a COVID? Ela causa uma infecção pulmonar, como eu disse, ela tem uma afinidade principalmente relacionada às células do nosso sistema respiratório. Nos casos brandos, são sintomas leves, né? Como a gripe, como resfriado, mas em casos mais graves, o quadro pode evoluir para uma pneumonia grave e levar à falência de múltiplos órgãos. Então, a doença não é muito letal, mas quando ela chega no estágio grave, quando ela está grave em seu organismo, realmente ela tem um efeito devastador sobre o seu corpo. Então, muito cuidado com a COVID. Ela não é uma brincadeira. Mas ela não sendo uma doença tão letal, ou seja, não existe tantos mortos, não existem muitos mortos para o número de infectados, ela, se chegar ao estado grave, ela tem uma grande chance de evoluir para uma pneumonia severa e levar à falência múltipla de órgãos, ou seja, a você falecer, morrer. Então, muito respeito com essa doença. E principalmente a idosos, né? As pessoas que têm comorbidade, problemas de coração, diabetes, pessoas que estão acima do peso, né? Muito cuidado com essas pessoas. É importante a gente sempre manter protegido com máscara, incentivar cada vez mais a participar das campanhas de vacinação. Bom, quais são os tipos de exames, né, de diagnóstico hoje que a gente faz, né? A gente tem três principais, que é o número 1, RT-PCR, né, que é justamente que a gente vai fazer um exame laboratorial, né, onde a gente vai utilizar principalmente aí o swab do nariz e da garganta, né, aquele que é o teste que vai ser introduzido suave no seu nariz, né, justamente para coletar ali algumas células que estão infectadas pelo vírus, né, e a partir daí vai fazer uma análise chamada de PCR, que é justamente amplificar esse material genético viral para saber se você está infectado ou não. Já o exame sorológico vai ser um exame utilizado a partir do sangue, né? Onde a gente vai procurar anticorpos produzidos para combater
o COVID-19. Se você tiver esses anticorpos, você, em algum momento, já foi infectado. E o teste do antígeno é justamente um teste que vai procurar, através de secreções do nariz e da garganta, se existe proteínas virais naquele momento, né? Então, esses são 3 tipos de testes que estão sendo utilizados. O RT-PCR, né, que é para saber se você está, naquele momento ali, com infecção viral. O exame sorológico, que é para saber se você já teve, se criou imunidade. E o teste do antígeno, que é para também saber se você está com vírus presente naquele momento, já que o que vai ser detectado ali são proteínas do próprio vírus na amostra. Tratamento, professor. Existe algum tratamento para COVID? Não, não existe tratamento. Não caia na conversa de cloroquina, ivermectina, tá? Por quê, professor? Porque não existe dados científicos que comprovem a sua eficiência. Não existe nada que comprove a eficiência de nenhum medicamento na utilização profilática, ou seja, prévia da doença, de proteção. Então, se eu ficar tomando cloroquina antes de ter uma infecção, tomar ivermectina, né, não vai funcionar. Professor, se eu tomar cloroquina e ivermectina durante a doença, também não vai funcionar, porque não tem nenhum dado científico que comprove a sua eficiência. Pelo contrário, mostra que não presta para a COVID-19 e pode causar doença. Não caia nessa conversa. E eu falo isso sem nenhum viés político. Estou falando isso através apenas de dados científicos, tá? Então, quem tiver dúvida, eu recomendo que se procure na literatura acadêmica um artigo que comprove a eficiência da cloroquina ou da ivermectina. Não existe tratamento para COVID. Os que mais são utilizados são durante a doença, não de forma prévia, né? Não de forma profilática, a utilização de corticoide durante a doença, que sim tem mostrado ter efeito positivo em alguns casos de COVID. Tá? Então, a utilização é de corticoide, mas não prévio, quando você já está doente. Cloroquina e ivermectina não funciona. Então, existe um tratamento eficaz contra a COVID-19, medicamentosa? Não existe até o momento. Tá? Não existe. Pode existir daqui a um ano? Pode. Mas até o momento não existe nenhum medicamento cientificamente comprovado ao combate da COVID-19. A única exceção é a utilização de corticoide em estágios mais severos da doença. Mas não de forma profilática. Eu não vou ficar tomando corticoide para não existir contaminação de COVID. Tá? Isso não existe. É apenas de melhora utilizando corticoide já em estados mais avançados da doença. E qual é a forma, professor, hoje que a gente tem para se combater o vírus de verdade? Número 1, distanciamento social, máscara, higienização correta. Número 2, vacina. Tá? E hoje a gente tem algumas vacinas já disponíveis no Brasil. A gente tem 4 modelos geralmente utilizados para vacinas. Né? A gente tem a vacina com vírus, né? Que a gente vai pegar o vírus inativo, que é o vírus inativo. A gente vai pegar o SARS-CoV-2, vai meio que enfraquecer ele, né? Deixando ele não com o poder de infectar a gente de forma agressiva. E a gente vai introduzir esse vírus enfraquecido ou parte desse vírus no nosso organismo. Então, nosso sistema imunológico vai apenas reconhecer ele e vai criar anticorpos, vai ativar nosso sistema imune. Então, número 1 é utilizar o vírus como a vacina, o próprio vírus enfraquecido. O número 2 é utilizar vacinas genéticas. O que é vacinas genéticas? É as vacinas que utilizam o material genético do vírus. Geralmente, pega o material genético do vírus ou parte do material genético, coloca em cápsulas em nanopartículas e introduzem nas pessoas.
tá? Esse material genético vai entrar nas células, vai começar a sintetizar as proteínas virais, né? E essas proteínas virais vão ativar o nosso sistema imunológico. Outra possibilidade é utilizar um vetor viral. O que é um vetor viral? Eu vou utilizar um vírus qualquer aí, e esse vírus vai estar completamente enfraquecido, mas esse vírus enfraquecido vai produzir proteínas do coronavírus e assim ativar o nosso sistema imunológico. Um exemplo, professor, desse exemplo mais complexo. Exemplo é, por exemplo, utilizar adenovírus, que é um vírus da gripe dos chimpanzés, que não oferece infectividade à nossa espécie. A gente pega esse vírus, enfraquece ele e faz esse vírus produzir proteínas do SARS-CoV-2. Então, esse vírus entra nas células com as proteínas do SARS-CoV-2, ele não é o SARS-CoV-2, ele é o adenovírus, e a partir daí a gente ativa o nosso sistema imunológico. E o último tipo de vacina é vacinas à base de proteínas. Então, pega as proteínas virais todas, epítopos, né, que são regiões que conseguem ativar o nosso sistema imunológico, antígenos, e aí dá essa vacina, ativa o nosso sistema imunológico, tem a produção de anticorpos. Quais são as que se fala no momento? A AstraZeneca, né? Ela é uma vacina de vetor viral, então pega um vírus geneticamente modificado, geralmente um vírus de chimpanzé, coloca algumas proteínas do SARS-CoV-2 e se faz a vacina da Pfizer, que é uma vacina genética, né? Tem um material genético do vírus dentro de nanopartícula, parte do material genético. Esses nanopartículas entram na célula, né? Esse material genético do vírus é incorporado, tem a síntese das proteínas virais e tem também o reconhecimento do nosso sistema imunológico. Tem o vetor viral, que também é feita aqui, medicina genética, um exemplo é a Pfizer. O vetor viral, exemplo, a Sputnik, né, que é uma metodologia parecida com a AstraZeneca. E, por último, tem a Coronavac, que é a vacina da China, né, produzida pela Sinovac, que é a empresa chinesa, que é um vírus inativado. Eles introduzem, literalmente, o SARS-CoV-2 enfraquecido no nosso corpo. Tá? Aqui tem a eficiência, né, das vacinas, a eficácia, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Coronavac com eficácia menor e a gente tem, por exemplo, a Pfizer com eficácia muito maior. Professor, qual é a melhor vacina que eu devo tomar? A vacina que está disponível para você. Não vire degustador de vacina, né? E como é degustador de vinho, sommelier. Não. A vacina que tiver disponível para você, se vacine. Não perca tempo. Quanto mais rápido você tiver tomado a vacina, mais chances você tem de não evoluir para um estado grave e de não transmitir com tanta facilidade como uma pessoa não vacinada. Professor, me responda a pergunta. A vacina, a vacina é a eu tomando a vacina, eu não vou mais pegar SARS-CoV-2. Falso. A vacina não impede que você pegue SARS-CoV-2. Você pode ser vacinado e pegar SARS-CoV-2. Qual a função da vacina? Número 1, ela vai evitar que você chegue a estados muito graves, vai diminuir a possibilidade de você chegar a estados muito graves e chegar a um óbito. Então, ela diminui ainda mais a letalidade do vírus. Número 2, já se sabe que pessoas vacinadas com as 2 doses conseguem transmitir em menor quantidade o vírus. Então, você vai ter a chance maior de sobrevida, você vai ter a chance de transmitir menos vírus para as pessoas. Por isso, a importância da vacina. Quanto mais pessoas vacinadas, mais pessoas vivas e menos transmissão viral. Então, por isso, todos precisam ser vacinados.
todos. Só assim vamos combater a Covid-19. Não tem outra forma. A vacina é essencial. Vacina é vida. E agora, né? O que que a gente pode falar? Né? A gente pode falar, por exemplo, dos anticorpos. O que os anticorpos? Anticorpos são essas estruturas em Y produzidas pelo nosso sistema imunológico. O que são anticorpos? São células? Não. Anticorpos são proteínas, né? Produzidas por células do nosso sistema imunológico. O que é que o anticorpo faz? Número um, o anticorpo vai bloquear o vírus, ele vai se ligar a diversas proteínas virais, deixando o vírus inativo, ou seja, o vírus não vai conseguir infectar outras células. Os anticorpos podem fazer a lise celular não, a lise do vírus, a quebra do vírus, né? O vírus tem membrana plasmática, pode ocasionar a lise dessa membrana plasmática. Os anticorpos também podem ocasionar a sinalização para que outras células imunológicas façam a fagocitose desse vírus, eliminam esse vírus. Então, por isso a importância de ter anticorpos contra a Covid-19, porque eu vou ter diversos meios de combater fisiologicamente, imunologicamente, esse vírus dentro do nosso corpo. Bom, eu espero, eu trouxe essa última imagem para terminar a aula, para fazer uma reflexão importante. Provavelmente hoje no Brasil, hoje no dia 17 de junho, desculpa, no dia 19 de junho, a gente vai alcançar a marca de 500.000 de pessoas que faleceram por causa da Covid-19. Então, muita gente foi embora desde o início da pandemia, né? Então, minha forma aí de ser solidário às pessoas que perderam amigos, entes queridos, né? Então, meus pêsames, meus sentimentos, né? Vamos sair dessa doença. Se você pensar de questões globais, 3,85 milhões de pessoas morreram. É um número expressivo. Olha quantas vidas foram interrompidas, quantos sonhos, quantas famílias, quantas oportunidades. Então, é uma coisa séria, tá? Então, desejo os meus sentimentos para quem perdeu algum ente, algum amigo. Cuidado, continue em casa, se protegendo. Isso tudo vai passar. Tchau, pessoal. Até a próxima.